Criança que não come bem, a gente cuida através de um tratamento contínuo, onde existe um processo para essa criança aprender a comer, que vai desde a criança ela começar a se sentir confortável com o alimento, interagir com esse alimento. São aqueles pequenos sinaizinhos, aqueles pequenos avanços que a criança dá. Quando ela começa a olhar, a interagir, a preparar uma receitinha, a ficar mais confortável com o alimento. E através desses pequenos passinhos é que a gente consegue avançar até chegar ao comer. E percebe que para fazer isso, não é só uma diquinha pontual, muitas vezes não é nem só uma consulta, que você vai sair com um planejamento todo bonitinho do que fazer nos próximos dias, mas exige um processo de entender o que fazer em cada fase, o que fazer em cada evolução, como apresentar o alimento, o que oferecer e até mesmo qual tipo de alimento a gente vai apresentar para a criança enquanto a gente respeita as dificuldades dela. E o que eu percebo entre as famílias é que a gente está tão acostumado a fazer tudo tão rápido que muitas vezes as famílias de uma forma geral, e eu também cheguei a acreditar isso lá no comecinho da minha carreira, que a gente vai resolver dificuldade alimentar com uma consulta, um encontro, algumas dicas pontuais ou um curtinho espaço de tempo que tudo vai se resolver. Quando a gente fala de uma criança que não está comendo bem, seja ela um bebê, seja ela uma criança maior e muitas vezes até mesmo um adulto, a gente está falando não só daquele momento pontual da recusa, a gente está falando de uma história que existe por trás, a gente está falando de experiências que essa criança já viveu em relação ao alimento e que precisam ser olhadas e ressignificadas para que elas consigam se sentir capazes, competentes para se alimentar, para ter coragem de experimentar novos alimentos. E isso a gente faz com etapas, com o processo. E a ciência cada vez mais nos mostra isso. Quando a gente fala de uma criança que tem dificuldade alimentar, a gente não cuida dessa dificuldade alimentar rotulando essa criança, falando que ela é chata para comer, ou acreditando que buscar ajuda é o mesmo que ir numa consulta, pegar um plano alimentar, pegar algumas dicas do que fazer e pronto, está tudo resolvido. Pelo contrário, esse é só o primeiro passo em todo o processo de ajudar uma criança a se alimentar bem. Então ele inicia sim com essa busca de ajuda, com essa orientação do que fazer, mas ele precisa continuar. E a ciência tem nos mostrado que o tratamento de crianças com dificuldades alimentares, ele envolve o contato com o alimento, de preferência diariamente, de uma forma guiada, orientada, que trabalhe de forma terapêutica e não de forma obrigatória esse contato, essa interação e essa aproximação do alimento para que ela chegue ao ponto de experimentar, ao ponto de comer. Então é muito importante que a família compreenda isso, justamente para que quando ela buscar ajuda, quando ela buscar o tratamento, e de preferência que seja o mais breve possível, ela entenda como vai funcionar o processo e não se frustre acreditando que vai ser algo muito pontual. Se trata sim de etapas, de processos, mas que os resultados vão durar para uma vida toda. E aí é importante a gente fazer aquela pergunta: o que vale mais? Continuar com a criança com dificuldade alimentar, recusando alimentos e isso cobrar um preço muito caro no desenvolvimento dela, ou passar por esse processo de aprendizado dessa criança, de ressignificação dessa criança com a alimentação e colher um desenvolvimento melhor, a tranquilidade de poder sair de casa, de poder comer de forma mais tranquila, sem ter que ficar pensando no que levar para a criança aceitar o alimento. Então, te deixo com essa reflexão e se esse vídeo fez sentido para você, aproveita para me seguir.